Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. Atos, capítulo 1, e os versículos 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque cremos que o Senhor, antes da fundação do mundo, já reservou esse tempo aqui para nós. Cremos que cada pessoa está aqui nessa noite, foi conduzida pelo Teu Santo Espírito, incomodada por Ele, e tudo o que cantamos, tudo o que pedimos, oramos, os textos lidos, ó Deus, cremos de tal forma que o Senhor conduz a história, que nada disso sobreveio da nossa mente, do nosso coração, da nossa inteligência, mas o Senhor nos conduziu a esses textos, a essas leituras, e exatamente aquilo que iremos conversar nessa noite. Reconhecemos a nossa insignificância e é por isso que nós oramos e dependemos do Senhor. Como já oramos, fale conosco, pronto estamos a Te ouvir. Oramos no nome de Jesus. Amém. Uma pergunta, e você não precisa responder, é lógico, mas antes desse último cântico que nós cantamos, durante essa semana, em algum momento você pensou, Cristo vai voltar. Eu pensei, porque eu meditei nesse texto, mas eu acredito que se não fosse a condução do Espírito Santo em meditar nesse texto para a gente conversar aqui nessa noite, possivelmente, como muitos, eu seria envolvido com tantos outros pensamentos, atividade no trabalho, preocupação com família, contas a pagar, não contas a receber. E a gente vai sendo envolvido, e parece que esse pensamento tende, pela semana em que estamos envolvidos com tantas coisas, parece que dificilmente a gente iria pensar sobre a volta de Cristo. E hoje eu quero exatamente conversar um pouquinho com você sobre isso. O retorno de Cristo, como vai ser, o que vai acontecer, porque nós estamos aqui, Atos dos Apóstolos, nós estamos diante de uma promessa que foi escrita pelos autores inspirados há aproximadamente mais de 2000 anos. Então, há mais de 2000 anos, esse texto que nós acabamos de ler, ele já foi escrito. É lógico que as promessas já por parte do profeta da vinda do Messias tem muito mais tempo.
Mas esse texto, de uma forma muito específica, ele foi escrito aproximadamente há mais de 2000 anos. A volta de Cristo já está pré-anunciada, como diz o texto da palavra de Deus, Cristo vai voltar. O dia não sabemos. A palavra diz, nem o Filho, tão somente o Pai. E eu creio que é oportuno hoje trazer à nossa memória algumas considerações nesse texto que fala e trata exatamente desses aspectos importantes que nós precisamos ter em mente. Cristo vai voltar, sim. Eu espero que você creia nessa promessa. Como que isso vai acontecer? O que o texto da palavra de Deus nos instrui quanto a esse momento da volta de Cristo? Eu quero destacar algumas lições no versículo 11, tá? Versículo 11. Algumas lições que eu acho que são muito importantes para nós trazermos à nossa memória. Versículo 11, o versículo começa da seguinte forma: eles disseram, os anjos, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus. Primeira lição eu quero considerar com você é a partir dessa expressão, o que os anjos dizem, esse Jesus. Essa expressão, ela me conduz a uma primeira lição aqui nesse texto. Qual é a primeira lição a partir dessa expressão? Esse Jesus. É simples. A primeira lição nossa aqui é a vinda de Cristo, ela vai ser pessoal. O texto diz, esse Jesus. Então a vinda de Cristo, primeira lição, ela vai ser pessoal. Então nesse momento aqui, os anjos informam os apóstolos, os discípulos que está ali nesse momento ali de experiência, que essa experiência não era uma repetição da transfiguração, porque eles estavam exatamente nesse contexto da transfiguração. Jesus estava ali com os discípulos, algo sobrenatural acontece, o Filho de Deus passa por um momento especial na presença de Deus, e exatamente ali naquele momento, os discípulos devem perceber um pequeno detalhe. Os anjos vêm e dizem, discípulos, esse Jesus partia, no entanto, os anjos dizem, ele vai retornar. Jesus partia, mas ele vai retornar à terra. E essa expressão, por que eu destaquei essa expressão? No texto original, aqui no grego, essa expressão, ela vem exatamente de uma forma muito interessante, que o texto original diz assim, se você quiser anotar aí na sua Bíblia, esse Jesus aqui que nós temos, na nossa tradução, no texto original está assim, este Jesus, este. Olha como o texto original, ele é muito interessante. Então no texto original lá, se você depois tiver curiosidade, vai perceber, está lá, este, Jesus, este. Então o texto, ele quer dar uma ênfase exatamente a essa expressão. E qual é a ênfase? A ênfase é exatamente essa que o texto está deixando claro para mim, para você, que esse Jesus, esse mesmo Jesus, ao invés de vir através do seu Espírito, ou mediante pregadores, como esse humilde que vos fala, como seus representantes, na verdade o texto quer dar ênfase que este Jesus, esse mesmo vai voltar. Não é simplesmente a minha expressão da própria palavra de Deus que nós entendemos que é regra de fé e prática, não, mas é Jesus mesmo que vai voltar. E tudo porque isso é importante.
Porque, infelizmente, essa promessa, ela, através dos tempos, tem sido esquecida, até por muitos cristãos. Um exemplo é, todos nós, no primeiro dia em que fomos informados, lockdown, todos colocamos a mão no coração, agora é agora, a volta de Cristo. Bem, vem aqui, vou te pedir perdão, olha, eu quero, eu errei, me perdoa. Então foi esse momento, daquele choque, e aí imaginou-se, é agora. Passou 2 anos, já vão 2 anos e meio, e parece que aquele momento já ficou para trás, O novo normal mesmo não é o normal que já vivíamos antes. Então, o texto aqui, ele está dando uma ênfase. Quem vai voltar não é mais aqueles que anunciavam, não é mais o pregador que fala que Cristo vai voltar. Não, o texto está dizendo Jesus vai voltar. É este Jesus dizendo para esses discípulos, da forma com que vocês estão vendo, ele vai voltar. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, olha o que Paulo diz. Colossenses 2, 9. Isso é importante porque, olha o que Paulo diz, porquanto, Colossenses 2, 9 diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo? Em Jesus, nesse Jesus que vai voltar, está presente fisicamente e por completo toda a grandeza de Deus. Por que isso? Ou seja, Jesus é Deus manifesto em carne, fisicamente. Jesus é o Deus encarnado, não em parte, não fracionado, como diz um grupo chamado trinitarista, que vai dizer que, não, sim, eu acredito em Jesus. No entanto, ele não pode ser Deus, totalmente Deus. Como que Deus vai se tornar carne? Isso é impossível. No entanto, a palavra de Deus diz que Jesus é Deus encarnado. Então, Deus não é composto por partes distintas. Sim, Deus é único, como a Bíblia afirma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, nós temos a convicção que este Jesus, vai voltar, porque Ele é Deus, existe uma promessa que Ele vai voltar, e eu e você devemos crer nessa promessa, que Ele vai voltar. De que forma? Pessoalmente. Pessoalmente. Então, a primeira lição aqui, que nós aprendemos nesse texto, é, versículo 11, esse Jesus. Então, eu e você não podemos esquecer que Ele vai voltar corporalmente, fisicamente. Mas o texto ainda segue, o versículo segue. Versículo 11 ainda, ele diz assim, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, se a primeira lição, esse Jesus, os discípulos recebem dos anjos, e essa promessa, ela se estende através dos tempos e chega até eu e você nessa noite. Jesus vai voltar. Quem? Ele vai voltar pessoalmente. Não é uma forma, não é uma nuvem, mas é Jesus, pessoalmente. Os discípulos vão ouvir, de modo como ouvistes subir. Aí nós vamos perceber, se ele vai voltar fisicamente, o que os discípulos devem trazer à sua memória e eu e você também. Essa expressão, do modo como viste subir, me leva à segunda lição.
Qual é? A vinda final de Cristo, ela será visível. Então, os discípulos precisavam saber, eu e você, que é corporal. No entanto, a gente precisa trazer à nossa memória que vai ser visível. Aí, certa vez, uma criança fez a pergunta: tio, mas e aquele pessoal que não foi privilegiado com a visão que eu tenho? A minha resposta foi: eu não sei como. Mas nesse dia, o texto da palavra de Deus diz o quê? Todo olho o verá. Vai acontecer talvez um dos últimos milagres e todo o olho o verá. É uma promessa. E é oportuno nessa segunda lição aqui para nós observarmos alguns aspectos que às vezes passam assim e ficam esquecidos às vezes por nós, ou às vezes a gente nem percebe. Primeiro, a gente vai entender que a Bíblia deixa bem claro para mim e para você que na segunda vinda é isso que nós acabamos de ver. Todo olho verá aquele que foi transpassado por aquela espada, foi chicoteado. Todo olho vai ver. Entenda que Jesus, em nossa carne, como Cristo crucificado, como Cristo ressuscitado, ele vai ser, ele vai voltar e deve ser o nosso representante visível ali, o representante visível nesse último dia, no julgamento. Então a primeira coisa que a Bíblia traz à nossa memória é: ele vai voltar, esse Jesus volta, da mesma forma todo o olho verá. E um segundo detalhe que a Bíblia traz à nossa memória, do modo como o viste subir, a gente precisa entender que a segunda vinda de Cristo vai ser automaticamente, no mesmo instante, seguida pela ressurreição dos mortos, justos e injustos. Todos vão ressuscitar. Então, é interessante a gente perceber que aquele Jesus que veio, aquele Jesus que ofereceu salvação, aqueles que o rejeitaram e já partiram, eles vão ressuscitar também. Aqueles que assumiram compromisso, se renderam ao senhorio de Cristo, também vão ressuscitar. No entanto, todos vão ressuscitar, mas sabemos que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a morte eterna. Mas então, tio, por que a ressurreição? Então fica morto mesmo. Mas é para que se cumpra a promessa da palavra de Deus. Então todos vão ressuscitar. Aquele bebê que veio em Belém, que rejeitaram, agora não vem mais como aquele bebê na manjedoura humilde. O texto vai dizer que ele vem com poder e glória. E poder e glória de quem? Do Pai. Então, a aparição que todo olho o verá, ela demonstra o quê? Uma revelação do próprio Cristo. Então ele vai vir, por quê? Porque há uma promessa de que todo olho verá e mais ainda todo joelho se dobrará, justos e injustos. Todo joelho se dobrará. E a pergunta é: existe possibilidade de alguém ou pessoas não se dobrarem? Não, não existe nenhuma possibilidade. Todo joelho vai se dobrar. Então isso é uma promessa que os discípulos há 2000 anos atrás tomaram conhecimento, e eu creio que são promessas que eu e você resgatamos e trazemos à nossa memória. Qual o motivo? Às vezes esquecemos. Como Cristo vai voltar? Ele vai voltar de forma visível. Jesus vai voltar. De que forma? O texto diz: do mesmo modo como ele foi assunto ao céu, da mesma forma ele vai voltar.
para que se cumpra a promessa. Mas ainda uma terceira lição aqui no versículo 11, que diz assim, versículo 11, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então aí juntando todas essas expressões que os anjos anunciam, ou como queira, profetiza para aqueles discípulos, o que a gente tem? A vinda final de Cristo será então com poder e glória. O retorno de Cristo será pessoal, será visível e será com poder e glória. Olha o que diz Romanos 8, 3. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3 diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O que Paulo diz e deixa claro para mim e para você nesse texto de Romanos? Nós concluímos que esse Jesus que nasce e como servo em semelhança de homem pecador, porém sem pecado, viveu, se entregou voluntariamente, morreu. Esse mesmo Jesus que substituiu tudo aquilo que pertencia a mim, todas as consequências do pecado, ele vai voltar. E hoje ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Então o texto que Paulo deixa claro para mim e para você, o que pertencia a mim e a você, nessa segunda vinda, Cristo vai voltar para que a promessa se cumpra. Olha, eu prometi para você que o que pertencia eu carreguei na cruz, agora eu retorno para dizer para você e levar você para junto do Pai, para que você entenda, eu fiz a promessa, vocês vão viver ao meu lado agora eternamente. Então, se o pecado havia separado vocês de mim, agora a minha morte resgatou vocês. E exatamente nesse último dia, nós vamos ter essa plena e completa convicção de que Cristo verdadeiramente se entregou por nós, morreu por nós, e a morte voluntária dele na cruz foi o único meio para que eu vivesse eternamente. E eu creio que esse texto, quando Paulo diz que Jesus vai vir com poder, com glória, isso desperta a nossa atenção, porque esse mesmo Jesus que é ainda rejeitado por muitos, é negligenciado por muitos, ele vai voltar, mas vai voltar diferente da forma com que ele nasceu. Ele vem agora, não como bebê, mas ele vem agora então com autoridade, autoridade que o Pai deu. E eu creio que depois de tudo isso, essas 3 lições que eu acho que são importantes para mim e para você, como certamente foi motivadora para aqueles discípulos, porque os discípulos, ouvindo aquilo, depois daquele momento, mais de 2000 anos, os discípulos foram morrendo. Ficou os registros na palavra. Então, exatamente até hoje, os discípulos não viram o retorno de Cristo. Mas os discípulos, inspirados por Deus, registraram esse texto para mim e para você, renovar a esperança e saber que isso, quando acontecer, não sabemos o dia nem a hora, mas quando acontecer, assim como os discípulos tiveram a promessa, essa mesma promessa, ela se estende. Talvez eu não viva o suficiente, os meus filhos
Mas uma coisa é certa, de uma forma ou de outra, mesmo que não estiver mais no meio de pessoas, de seres humanos como vocês, naquele último dia eu vou ressuscitar. E se você também, você vai ressuscitar. E aí, por que é importante eu e você recordarmos disso? Não simplesmente para sabermos que Cristo vai voltar, mas para saber que ainda nós vivemos o tempo que chamamos tempo da graça. Ouvir a palavra, repensar a vida. Então já dizia o sábio, eu não quero me arrepender de muitas coisas que eu fiz no último dia da minha vida. Porque a oportunidade que Deus está me dando é agora. Então é uma oportunidade, antes do retorno dele, de reconciliação, de perdão, de repensar a vida, de santificação, de rever o que eu preciso ajustar na minha vida espiritual. Então é algo que, quando eu ouço, quando eu leio sobre o retorno de Cristo, eu sou levado, eu sou incomodado a pensar e repensar nisso. Então eu quero fazer um convite para você. Eu não sei como é a sua semana, eu não estou presente no seu lar todos os dias, mas eu quero te fazer um convite. Saia daqui nessa noite, primeiro, com a convicção que Cristo vai voltar. Segundo, a oportunidade que Ele está dando, concedendo para você, rever a sua vida. Rever a sua vida em família, rever a sua vida com a sua esposa, ver questões que às vezes a gente vai vivendo e vai ficando para trás, que às vezes a gente precisa sentar e repensar. Então hoje, talvez aqui eu sou o segundo, primeiro sou o Luiz, depois aí eu não sei, mas que talvez Paulinho, com mais tempo de vida a dois. A gente vai vivendo a vida a dois, e muitas coisas vão ficando para trás. Então, eu tenho sentado com a esposa, tenho procurado sentar, olha, a gente precisa rever algumas coisas. Nossa vida espiritual, o tempo vai passando, a gente vai esquecendo de algumas coisas. Então, o retorno de Cristo, trazer isso à memória, faz com que a gente faça uma auto-reflexão e uma revisão de vida. Então, eu gostaria de convidar você sabendo que Cristo vai voltar. Não sabemos quando. Sabemos nem se vamos ter o nosso próximo encontro. Mas ainda há tempo de ajustar alguma coisa, de sentar com a esposa, sentar com a família, rever vida espiritual. Tá? Então eu quero desafiar você aí, durante a semana, repensar a sua vida espiritual com Deus e a sua vida em família. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós agradecemos por todos os atos desse culto, o culto que nós ofertamos ao Senhor. Os louvores que foram entoados ao Teu nome, as orações que foram feitas nesse lugar, toda, Deus, a nossa intenção em expressarmos a dependência que temos do Senhor. Abrimos, lemos e refletimos na Tua palavra e nós reconhecemos que em muitos momentos as circunstâncias vão sugando de nós essa expectativa da Tua volta. Mas a partir do que ouvimos hoje, que o Senhor possa, durante essa semana, trazer à nossa memória que Cristo vai voltar. Não sabemos quando, e agradecemos por não saber, porque isso nos motiva, ó Deus, a expectativa e mais ainda, o não saber nos motiva, ó Deus, a
entendermos que temos tempo de rever e repensar a nossa vida. Vida com o Senhor e vida com os nossos irmãos. Que o Senhor nos conduza, Deus, durante essa semana, na reflexão da Tua Palavra, a uma busca pela vida de santificação. Somos seres falhos e imperfeitos e carecemos, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia e da Tua ajuda, ó Deus, nesse processo de sermos seres humanos, cristãos, discípulos Teus, que têm uma vida de santificação. Permita isso a cada um de nós. Conduza, ó Deus, esses irmãos para os seus lares, que eles tenham uma semana guardada e protegida pelo Senhor. Essa é a nossa oração, pois oramos no nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos e com todos permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém.